Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 24. Gênesis 24, verso 9. A palavra de Deus diz assim: Então o servo colocou a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou seguir suas instruções. Em seguida pegou 10 camelos, olha só. Em seguida pegou 10 camelos de Abraão, carregou-os com os presentes valiosos de todo tipo da parte de seu senhor e viajou para a terra distante de Arã-Naraim. Chegando lá, dirigiu-se à cidade onde Naó, irmão de Abraão, havia se estabelecido. Ao entardecer, quando as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem perto de um poço nos arredores da cidade. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, por favor, dá-me sucesso hoje e ser bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui junto desta fonte e as moças da cidade estão vindo tirar água. Esta é a minha súplica. Pedirei a uma delas: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Se ela disser sim, beba, também darei água a seus camelos, que seja ela a moça que escolheste para ser a mulher do teu servo Isaque. Desse modo saberei que fostes bondoso com o meu senhor. Antes de terminar a oração, o servo viu aproximar-se uma moça chamada Rebeca, que trazia um cântaro no ombro. Ela era filha de Betuel, filho do irmão de Abraão, Naó, e de sua mulher Milca. Rebeca era muito bonita, tinha idade para casar e era virgem. Ela desceu à fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo de Abraão correu até ela e lhe pediu: por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro para eu beber. Sim, meu senhor, beba, respondeu ela. E prontamente baixou o cântaro do ombro e lhe deu de beber. Depois que lhe deu de beber, disse: tirarei água para os seus camelos também, até que estejam satisfeitos. Esvaziou depressa o cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço a fim de tirar água para todos os camelos. O homem a observou em silêncio, pensando se o Senhor lhe tinha dado sucesso em sua missão. Por fim, quando os camelos terminaram de beber, o servo deu à moça uma argola de ouro para o nariz e 2 pulseiras grandes de ouro para os braços. E aí ele vai começar um diálogo com a Rebeca, querendo saber de quem que ela é filha, qual é o parentesco dela. Mas eu quero te falar o que está acontecendo aqui. Sara já morreu e Abraão chega com o servo dele e diz assim: olha, eu preciso que você encontre uma esposa. A Bíblia diz que o servo mais antigo de Abraão, ele chega com ele e diz assim: eu preciso que você encontre uma esposa para o meu filho. Mas deixa eu te falar uma coisa, ela não pode ser daqui, ela não pode ser uma mulher cananeia. Eu preciso que você vá lá para a minha terra e você traga de lá uma esposa para o meu filho. E o servo fica apavorado com aquela missão. Como que ele vai sair do lugar onde ele está? Vai para a terra de Abraão, vai achar uma esposa para Isaque. Ele consegue entender a responsabilidade daquilo que Abraão está pedindo para ele fazer, mas ele aceita a missão. A Bíblia diz que ele faz um juramento a Abraão e a Bíblia dá alguns detalhes dessa história para mim e para você. Ela diz que esse servo sai com 10 camelos, né? Ele vai carregado ali de coisas, de presentes, naturalmente seria para a noiva ali de Isaque, que seria essa mulher. E o que eu quero conversar com você hoje é muito propício. O que a gente vai falar sobre hoje é: você precisa ir além. Esse é o nome da nossa mensagem hoje. Você precisa ir além. E por que eu falo que é muito propício? Porque nós estamos vivendo um grande momento na nossa igreja. Talvez, eu não sei se você já se deu conta, né? Mas nós começamos a expandir o nosso território.
né? Alugamos um lugar para comportar nada mais, nada menos do que quem? Do que as nossas crianças. Aquela que Jesus dá uma ordem, uma orientação para que nós adultos deixemos com que elas vá até eles. Eu lembro muito bem o dia que o Senhor falou comigo que aquilo que o Senhor estava fazendo nesse lugar, estava fazendo em nós, era só o começo. Não tinha a ver conosco. Ele ia realmente fazer algo diferente nessa geração que está vindo após nós. Nós somos apenas os precursores, né? Nós estamos apenas abrindo o caminho para aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles, e eu me alegro por isso, porque o desejo do meu coração é que os meus filhos cheguem muito além do que eu cheguei. Espero que esse seja o desejo do seu coração, que os seus filhos, né, cheguem muito além de onde o Senhor colocar você. Então, por que eu falei para você que essa é uma mensagem propícia? Porque nós estamos estendendo a nossa tenda, né? Alugamos um lugar, e hoje eu quero falar com você sobre serviço, sobre você ir além. Domingo passado o Renzo ministrou aqui sobre talentos, né? Dos talentos que você tem, dos talentos que foram lhe confiados, o que você faz com aquilo, está fazendo com aquilo que o Senhor entregou na sua mão. E hoje eu quero falar com você sobre servir o corpo, servir não somente naquele lugar onde nós chamamos de igreja, mas servir em qualquer lugar aonde Deus te colocar. E para isso eu quero usar de exemplo, eu sempre digo isso. A Bíblia, ela está cheia de histórias, cheia de exemplos para mim e para você, para nós aprendermos. Eu digo o que fazer e também o que não fazer. Deus, ele é tão lindão que ele não escondeu nada. Ele colocou lá o que deu certo e ele colocou o que não deu certo também. Para que eu e você, quando nos depararmos com a palavra de Deus, a gente olhe e diga assim, eu acho que se eu for por esse caminho não vai ser bom, não vai dar certo. Se você lê uma história que deu certo, eu acho que se eu fizer isso aqui, vai dar tudo certo. Então hoje a gente vai ver um exemplo de uma mulher que foi além. Ela foi além. Rebeca foi além. O servo chega com ela e ele pede o que para ela? Ele fala, será que você pode me dar um pouco de água, né? Um copo de água para eu beber? Ela falou, claro, meu senhor. A Bíblia diz que aquele horário era o horário que as mulheres iam ali com os seus cântaros, né? Cântaros, aqueles vasos lá, pegar água na fonte. E aí quando Rebeca vai, ele estrategicamente ali, sendo guiado pelo Senhor, orando, sem saber o que estava fazendo, coloca os 10 camelos ali sentadinho. E aí lá vem uma mulher. Eis que Rebeca se aproxima. E aí a Bíblia conta que quando ela pega e enche o cântaro dela, e ela já está indo, ele a chama e ele diz assim, será que você pode me dar um pouco de água para eu beber? E ela fala, claro que eu posso. Mas quer saber? Eu vou dar água para os seus camelos também. Quantos eram? 10. 10. Sabe uma média? Eu vendo quantos litros de água bebe um camelo? Quem sabe dizer quantos litros de água bebe um camelo? Eu não consigo beber nem 2, deveria beber 3, mas não consigo beber nem 2. Um camelo bebe, em média, 100 litros de água. 100 litros de água. Tinham quantos camelos? 10. Ela deu água para todos os camelos. Em média, quantos litros de água? 1000. Aí imagina, um cântaro que podia pegar ali, vamos colocar, de 15 a 20 litros. Quantas vezes Rebeca foi lá na fonte, encheu o cântaro e foi lá e deu água para o camelo. O camelo bebeu, foi lá na fonte, encheu o cântaro, água para cada camelo, 100 litros de água. Quantas vezes? Rebeca mostra para mim e para você que eu e você devemos ir além. Nós não devemos nos acostumar só com aquilo que é pedido para nós.
que é proposto para nós. Isso faz com que nós sejamos pessoas diferentes. E hoje eu quero dividir algumas lições com você, algumas coisas que nesse caminho, nesse processo de ser igreja, de andar com o corpo de Cristo, né? Porque eu tenho certeza os planos que o Senhor tem para Lion. Eu tenho certeza o que o Senhor vai fazer nesse lugar. E eu tenho certeza que você vai fazer parte disso. E você precisa estar preparado para que você não caia na cilada do inimigo. E a primeira coisa que eu quero dividir com você é: não espere reconhecimento humano. Quando pedirem algo de você e você decidir dar além, dar a mais e além daquilo que foi proposto para você, não espere reconhecimento humano. Sabe onde nós falhamos? Quando nós decidimos nos tornar uma pessoa diferente e nós esperamos reconhecimento humano. A nossa motivação, ela não pode estar no lugar de eu vou fazer porque o fulano vai ver e vai falar uau. Nada que você fizer, desculpa, pode estar sendo motivado por isso, né? Eu vou limpar essa casa, eu vou fazer essa comida, eu vou fazer isso porque quando o meu marido chegar, ele vai dizer: uau, como você limpou tudo, amor. Aí quando chegou o marido, ele não fala uau. Aí você, expectativas no lugar errado. Aí o esposo às vezes fala: nossa, eu vou ajudar, né? Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer uma comida. Ou então vou trabalhar mais esse mês no serviço. Eu vou dar um extra, eu vou, me empenhar mais. Para de repente eu proporcionar algo melhor para minha família. Porque eu vou chegar lá e a minha esposa vai falar: uau, amor, como você é um homem de Deus. Como você se esforçou esse mês. Como você deu mais do que era de necessário. Aí você vai, faz e acontece nada. As suas expectativas no lugar errado. Eu e você precisamos entender que todas as vezes que nós colocamos as expectativas no lugar errado, a probabilidade é gigantesca de nós nos frustrarmos. As pessoas jamais vão nos reconhecer como nós realmente imaginamos que deveríamos ser reconhecidos. Nós realmente somos muito importantes. É engraçado porque o inimigo, essa semana eu estava escutando um podcast e a pessoa falou isso e eu falei: uau, que verdade. Que verdade. O inimigo trabalha na sua vida, na sua mente. Ele diz assim: você não é nada. Você não é nada. Deus te pega, Deus te chama. Deus te dá um propósito. E aí o inimigo começa: você não tem uma identidade, você não tem uma paternidade firmada, Deus te separa para algo. E aí o inimigo começa: você não é nada, você jamais vai conseguir fazer isso que Deus. Cantar, jamais, não é para você, sua voz é feia, você não sabe, você perde a letra, você perde o tom, você não tá, o quê? Não, medicina? Não, jamais, você é burra, você não consegue, você não vai passar no vestibular, você não sei o quê. E o Senhor coloca sonhos dentro do seu coração. E sabe o que o inimigo faz? Ele começa a destruir esses sonhos, falando para você que você não é nada, que você não vai conseguir, que você não está apto para aquilo. E aí, sabe o que acontece? Você começa a se relacionar com o Senhor e ter uma intimidade com Ele, ter um relacionamento com Ele. E o Senhor começa a curar você. E Ele começa a mostrar a sua identidade. Ele começa a falar para você: ei, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Ei, eu te criei para minha boa obra. Ei, você vai fazer grandes coisas. Eu bem sei os planos que eu tenho a teu respeito. E Ele começa a colocar a identidade dele, o DNA dele dentro de você. E você começa a descobrir quem você é. E você fala: uau, agora eu vou e eu sei, é verdade, eu sou filha de Deus, eu posso tudo. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Se o Senhor estiver comigo, o que é para eu fazer, Senhor? Para eu cantar, eu vou. O que é para eu fazer, Senhor? Para eu pregar, eu vou. Eu vou, Senhor, é comigo. Viajar, missão, nação, sou eu. Aí você começa: o Senhor te curou. Só que aí quando o inimigo olha para você e ele diz: perdi a batalha, essa estratégia não dá mais. Aí ele vem com a segunda estratégia. Sabe qual é a segunda estratégia do inimigo? Nossa,
Como você é o máximo de L. Como você canta bem. Esse grupo de louvor de L não é o mesmo sem você. Por que você faltou de L? Você faltou e ficou desfalcado. Eu senti falta da sua voz. Aí ele começa a dar uma glória para você que não é sua, não pertence a você. E ele começa a encher você e a encher você de coisas que não pertencem a você. E ele muda o jogo. E aí quando ele muda o jogo, é aí que muitas vezes nós caímos. Porque nós não entendemos que a glória não é nossa, nós somos apenas um instrumento. Nós fomos chamados para servir. E eu e você precisamos entender que reconhecimentos humanos são ciladas. São ciladas. Eles vão usar as pessoas para falar para você que você não pode, que você não vai conseguir. Mas ele também vai usar as pessoas para falar para você: uau! Como você é bom. Como essa igreja precisava de você. Sem você aqui não é a mesma coisa. Eu estava cansada hoje tomando banho. E eu disse assim: Senhor, por que eu não vim para casa descansar, né? Te buscar. O meu marido falou tantas vezes para eu ir para casa. Mas eu queria lavar o banheiro de lá. Porque eu disse: o banheiro só vai ficar bem limpo se eu lavar. Entendeu? E eu falei, sabe? Às vezes a gente atribui coisas como se nós fôssemos insubstituíveis. Ninguém faz como eu. Porque eu preciso fazer. Porque se eu não fizer, não vai dar certo, não vai ficar bem feito. Sabe? Todas as vezes que eu e você andarmos atrás de reconhecimento humano, nós vamos nos frustrar. Todas as vezes que o seu olho estiver no seu cônjuge, não, porque ela precisa ver o quanto que eu trabalho, o quanto que eu me esforço, olha só o quanto que eu me dedico, você vai se frustrar. Todas as vezes que o seu reconhecimento, não, porque ele precisa ver, olha o duro que eu tô dentro dessa casa, eu não isso, eu não aquilo, você vai se frustrar. Todas as vezes que você estiver numa empresa, você faz mais do que todo mundo. O seu chefe fala assim, ó, tira 10 daqui, por favor. Chama 10, fala, tira 10 prateleiras dessa aqui, por favor. Aí você fala, mas eu vou tirar 20. Aí você faz, aí o chefe chega, parabéns para todo mundo. Igual, mas você tirou 20. Você não deveria ser parabenizado de uma forma diferente? Eu quero te falar que a tua recompensa não está em homens. Não espere aquilo que homem nenhum pode dar para você, apenas o Senhor. Faça além. Faça mais do que foi pedido para você. Eu e você precisamos entender que quando nós entramos para o reino de Deus, eu sempre digo isso, há um padrão. Eu não posso aceitar Jesus e eu não posso falar para todo mundo que Jesus é o Senhor da minha vida e viver como eu quero. Eu não posso. Porque se eu tenho um Senhor, se Jesus é o Senhor da minha vida, é Ele que determina a forma que eu vou viver. As regras são dele, o padrão é dele. E você, Mira Carla, obedeço. Ou então eu posso viver por mim só, por aquilo que eu acredito, por aquilo que eu acho, pelo meu padrão. Porque sim, eu tenho um padrão e muitas vezes ele é diferente de Jesus. O meu padrão, se vocês conhecerem o meu padrão muitas vezes é diferente de Jesus. Quando Jesus fala assim, ó, não, porque você tem que ir lá, porque você tem que amar, porque você tem que cuidar, o padrão dele, o meu é, deixa pra lá, Senhor, hein? Sabe? Mas eu não fui chamada para viver o meu padrão. Eu fui chamada para viver o padrão do reino de Deus. O Senhor veio estabelecer o reino de Deus, para que eu e você vivamos o padrão do reino. E qual é o padrão do reino? Serviço. Aquele que era Deus, aquele que era tudo, aquele que tinha toda a glória, ele se humilhou. Ele decidiu vir, sabe como? Aqui, ó, na barriga de uma mulher pecadora. Ele se fez homem. Para quê?
para servir, para nos servir, para nos mostrar. Sabe o que é incrível quando você anda com Jesus? Sabe o que eu gosto? Sabe o que Jesus me confronta, me constrange? Porque ele não ensina só. Seria tão fácil se Jesus só ensinasse, né? Mas aí você vai para a palavra dele e ele faz. E aí você vê ele fazendo e você fala, não. Aí isso acaba comigo, Jesus. Aí só aumenta o nível, fica muito difícil, porque eu só podia só ensinar, mas o Senhor faz, ele faz. Ele vai lá e ele lava o pé daquele que vai trair ele. Ele vai lá e ele serve. Ele vai lá e muitas vezes ele é o último. Ele vai lá e ele não espera reconhecimento humano. Porque ele é o exemplo. Porque ele é o padrão. E eu e você precisamos entender algo. Se eu entreguei a minha vida para Jesus, eu vivo o padrão do reino hoje. E o padrão do reino é você ir além. Vá além daquilo que foi pedido para você. Por muitas vezes eu fico imaginando Rebeca debaixo daquele sol, falando assim, não. Ela poderia ter facilitado a minha vida, Senhor. Ela poderia ter dado só água para o servo, já estava bom. Ela poderia ter falado assim, vou pegar um cântaro. Você divide para os camelos? Vou pegar a quantidade para um, vou pegar 100 litros. Mas ela falou não. O que ela falou aqui? Eu vou dar água para eles até que eles estejam o quê? Satisfeitos, saciados. Ela não fez de qualquer jeito, igreja. Ela falou assim, eu não vou lá, eu não vou pegar uma aguinha, eu vou daqui, não, bebe aí. É camelo, né? Camelo, animal. Ela não fez de qualquer jeito. A Bíblia diz até que eles estivessem satisfeitos, saciados. E quantas vezes é colocado coisas para mim e para você fazer e a gente vai emburrado, a gente vai com raiva. A gente não quer fazer e quando faz de qualquer jeito. Entrega de qualquer jeito. Achando que é assim mesmo, não é assim mesmo. Esse não é o padrão do reino. O padrão do reino é você precisa ir além. Você precisa superar suas próprias expectativas. Você precisa conhecer você, algo dentro de você que nem mesmo você conhece. Porque você está muitas vezes nós estamos tão limitados a dar só aquilo que nos pedem, que a gente não consegue avançar. Eu lembro que o Renzo até falou aqui, né? Quanto que você tem dado do seu tempo para o Senhor? Quanto que você tem dado do seu tempo para o Senhor? É um bom dia, Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor guardou meu sono, guardou minha casa, nada aconteceu. Obrigado, Senhor, porque eu acordei bem, estou respirando, Pai. Em nome de Jesus, fica comigo, me abençoa, amém. E somos pessoas que não estamos dispostas muitas vezes a sacrificar, a servir, a dar muito mais do que aquilo que nos pede. Sabe o que o Senhor nos pede? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto. Fala com teu pai, o teu pai já está lá, ele está em secreto. Fala com ele. Mas muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós damos muito pouco. Nós servimos muito pouco. E o pior é quando nós nos achamos espiritual, porque nossa, eu acordo todos os dias e eu oro ao Senhor. Já tem um tempo o Senhor tem me confrontado acerca do jejum. Por muitas vezes eu tenho uma disciplina de jejum e eu tenho feito essa disciplina de qualquer forma. E o Senhor tem falado, não está bom da forma que você está fazendo. E aí o Senhor já vem me incomodando com isso. E aí a Jaqueline me dá um livro, A Cultura do Jejum. Eu falei, ô Senhor, que o Senhor é assim, o Senhor fala. Aí depois eu vou fazer o meu devocional, como fazer o jejum. Eu falei, não, pode. Porque o Senhor sinaliza para nós somos filhos dele, aquilo que não está de acordo com o quê? Com o padrão dele. Porque eu não posso fazer o jejum da forma que eu quero, mas eu preciso fazer o jejum da forma que é agradável para o Senhor. Da forma que ele quer, porque o padrão é dele.
E tantas vezes, né? Eu faço um jejum e eu quero que o Senhor, nossa, uau! Senhor, o Senhor não derramou nada sobre mim hoje, Pai. Porque você faz um jejumzinho e aí você... Ai, Senhor, Senhor. Sabe? Nos achamos demais. Achamos que tudo que nós vamos fazer tem que ser reconhecido, porque tem que ser da forma que nós queremos. E eu quero te falar, tire a sua expectativa do outro. Todas as vezes que você se propor a fazer algo, igreja, vá além. Quando derem uma missão para você, veja como você pode fazer para ir além. Mas Carla, por que você está tanto falando sobre serviço e tanto falando sobre ir além? No final vou explicar para você. A outra coisa que eu queria falar para você não, que eu disse para você não esperar reconhecimento humano. Eu quero falar para você, não queira ser adorado. Não queira ser o primeiro. Ser o primeiro tem um preço. Nós temos o desejo do nosso coração de ser adorado, de ser o primeiro. Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, verso 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 20. Amém? Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele, a fim de lhe pedir um favor. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu, por favor, permita que no seu reino... Aonde? No seu reino. Permita que no seu reino... meus 2 filhos, mulher ousada, não, diga lá. Permita que no seu reino os meus 2 filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado. Um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que eu estou prestes a beber? Somos... Ficou nenhum depois, mas tudo bem. Somos, disseram eles. Então Jesus disse, de fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Quando os outros 10 discípulos souberam o que os 2 irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Como que eles querem ser o primeiro? E a gente? E eu? Tô aqui também, Jesus. Tô andando contigo, tô colado, a gente tá junto. Aí a Bíblia diz, então Jesus os reuniu e disse, vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Aí Jesus vem. Entre vocês, porém, será o que, igreja? Diferente. A minha tradução diz diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Jesus, ele traz um ensinamento aqui para mim, para você, espetacular, incrível. Sabe, você quer ser o primeiro? Você quer ser o líder? Você quer estar em uma posição de destaque? Você quer estar com o microfone na mão? Você quer estar? Você quer estar ali onde todo mundo vai olhar para você e vai dizer, nossa, uau, mas uma benção. Que às vezes a gente tem essa coisa, né?
de elogiar quem está em evidência, mas aquele que trabalha, que faz e que não fica em evidência, a gente deixa passar. Por isso que a Bíblia é incrível, ela diz: ei, deixa eu te falar algo, Deus não age com favoritismo. Para o Senhor, o que está aqui, o que está ali, o que tem milhões e o que não tem nada, tudo a mesma coisa. E aí a Bíblia fala para mim e para você: e você quer ser o primeiro, você quer ser o líder, ok, mas você vai ser aquele que mais serve, você vai ser o escravo. E aí? Quem aqui, amém, quer ser o líder e quer ser o primeiro? Amém. Tudo bem, só a Jaqueline e o Leonel. O Cauã também quer ser, amém. Porque não há problema em você querer ser o líder. Há o problema quando você quer ser o líder e você acha que no reino de Deus, porque Jesus deixa bem claro, ele diz assim, deixa eu explicar para vocês algo aqui que vocês precisam entender. No mundo acontece desse jeito aqui, ó, ele diz, no mundo, sabe o que? Tem os governantes deste mundo, né? Eles têm poder sobre o povo. Vocês entenderam? O governante, a autoridade, ela tem poder sobre o povo. Eu vou te explicar, no meu reino é diferente, inverte. Você vai servir. Você vai servir o povo. Você não vai ter poder sobre o povo. Você vai servir o povo. Mas sabe o que acontece? A gente se torna líder, a gente pega um lugar de evidência dentro do corpo de Cristo e a gente acha que a gente é o tal. Quando a palavra de Deus diz que somos membros e que um membro precisa de um outro membro. Não, mas meu Deus, porque sou eu que oro e os irmãos caem lá no poder. Nós já contamos essa história aqui do Benihim, né? Quando ele chegou no céu e ele chegou lá e ele esperando a coroa dele, e quando ele olha, vem a coroa da Dona Maria, toda cheia de pedra. Ele diz, uau, se a coroa da Dona Maria é assim, a minha vai ser 2 vezes mais. E lá vem a coroa do Benihim, igual a da Dona Maria. O Benihim fala, não, Senhor, tem algum problema aqui. Eu fiz cruzadas, eu sarei, eu curei, eu preguei para multidões. Eu só sabe quem eu sou? Sou o Benihim. Quantos livros que eu escrevi? Vai lá, dá um Google. Maria, diz aí quem que você é, Maria. A Maria é o membro, igual o Benihim do corpo de Cristo. Eu, Benihim, sou aquela que orava por você todos os dias para que você não caísse. Mas nós pegamos um lugar de evidência, irmãos, e nós achamos que nós somos o super importante. Carla, por que você está falando isso? Porque esse lugar vai ser grande. E tem pessoas que vão aparecer mais do que outras pessoas. Tem pessoas que vão aparecer. Isso não torna você melhor do que ninguém. Isso não torna você maior do que ninguém. Porque o mesmo valor tem quem fica na recepção, o mesmo valor tem quem vem lavar o banheiro, os banheiros, e deixar isso daqui limpinho, cheiroso. O mesmo valor. Isso não torna você melhor do que ninguém, do que quem está aqui ministrando a palavra. Sabe? E nós precisamos nos preparar para isso, porque o Senhor está alargando a nossa tenda. Coisas novas vão acontecer nesse lugar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Começa um novo tempo para esse lugar. E você precisa olhar para dentro do seu coração hoje e dizer, será que eu estou preparado ou eu vou ser contaminado e ficar de fora daquilo que o Senhor vai fazer? Porque eu quero te falar algo, você pode ficar sentado nessa cadeira aqui e ficar totalmente de fora do que o Senhor vai fazer aqui. Mas você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Entendendo dentro de você, agora é a hora de nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus, entendendo que se eu quero viver o extraordinário de Deus, agora é o momento de eu alinhar. Agora é o momento de eu alinhar o meu coração para que o negócio vai começar a acontecer. Já está acontecendo no céu, já está tudo preparado. Há um tempo determinado para todas as coisas. O tempo desse lugar já está todo determinado, igreja.
tudo que o Senhor vai fazer nesse lugar, todas as almas que Ele vai trazer, o quanto que o Senhor vai fazer nesse lugar, tudo já está determinado. E é para isso e por isso que nós precisamos alinhar o nosso coração, alinhar a nossa motivação com o Senhor. Porque as coisas estão vindo para a terra e eu preciso estar alinhado. Eu preciso estar alinhado. Sabe? E você precisa estar dentro do seu coração. Entenda isso. Se você não quer ficar fora daquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Como é que era, meu Deus? Já sei. Quando eu era pequena e a gente via uma pessoa que se achava, minha mãe falava assim, ó, não sei como era na época de vocês, não é, né? Esse daí tem o rei na barriga. Eu não sei se na época de vocês era assim, né? Mas a mamãe falava, esse daí tem o rei na barriga. Irmão, não... como é que é? Rei da cocada preta. Ela falava, tem o rei da barriga. Não queira ter um rei na sua barriga. Toda vez que o rei, porque sim, o rei vai querer se instalar na sua barriga. Toda vez que ele quiser. Lembre de quem é o rei. Lembre quem é o rei. Lembre quem merece toda a honra e toda a glória. Quem é o rei? O rei é aquele, o Senhor Jesus. Ele é o rei. E para nós terminarmos, eu quero que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo, se eu não me engano, 4. Colossenses, capítulo 4. Olha aí, o irmão tá afiado já até no louvor, tá vendo? Isso mesmo. Se prepare. Desculpa, Colossenses capítulo 3. Eu decoro só as páginas da Bíblia. Mas diz que tá vindo alguém aí que vai decorar todos os versículos, capítulos. Vai ser a Bíblia ambulante. Porque o que o Senhor faz é bom, irmãos. E nunca para em nós, amém? Aquilo que o Senhor está fazendo em você não é para parar em você. Não esqueça disso. Você não é o rei. Você não tem o rei na barriga. Você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você. Colossenses 3, verso 22. Carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 22. Quem achou, diga Lion. Quem não achou, aplicativo. Jamais, irmão, jamais vou expor vocês. Bora ler a Bíblia. Já? Vamos lá. Colossenses 3, o irmão colocou Colossenses 3, Colossenses 3, verso 22. Você está até me confundindo, irmão. Colossenses 3, verso 22. A palavra de Deus diz assim: escravos, em tudo obedeçam aos seus senhores terrenos. Procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Sirvam-no com sinceridade por causa de seu temor ao Senhor. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Há uma recompensa no serviço, irmãos. Eu e você precisamos entender isso. Eu sei que muitas pessoas já têm o coração servil. Já nasceram com esse coração. A Bíblia fala, é um dom, o dom do serviço. Mas eu quero te falar que se você não tem esse coração, eu quero te falar que você tem uma motivação agora. Se o seu coração não é um coração de serviço, então agora você tem uma motivação. E qual é a motivação? Há uma herança, há uma recompensa para quem serve. E sabe qual é o nosso problema? É incrível porque Paulo ele fala assim, ó: procurem agradá-los sempre e não apenas quando eles estiverem observando. Porque a gente gosta, né? A gente gosta de mostrar para as pessoas quando elas estão nos observando. A gente gosta de mostrar o quanto que a gente entende, né, das coisas, o quanto que a gente é capaz. E Paulo diz assim: ei, deixa eu falar,
Sabe quando ninguém estiver te olhando? Quando tiver ali só você e que você quer fazer de qualquer jeito? Pois é, faz não. Não faz de qualquer jeito não. Sabe? Aí eu vou guardar isso aqui mesmo, fazer isso aqui mesmo. Mas aí quando tá, né? Não, porque, né? Coisa. Tem ninguém aqui não. Aí, o pastor tá aí. Cheiroso, né? Aí, pastor, aqui não tem ninguém. Vai limpar isso aqui hoje não e tal. Esse não é o padrão do reino, irmãos. Esse não é o padrão do reino. O padrão do reino é quando ninguém está olhando você. O que você faz quando ninguém está te observando? Será que você mantém a sua excelência? Será que quando ninguém está te olhando, você mantém a sua excelência? Ou será que você só faz as coisas quando estão te observando? Porque a Bíblia diz aí tudo o que você for fazer. O que é tudo, irmãos? O que é tudo? Tudo. Top. Tudo é um copo d'água? Sim. Tudo é tudo. Tudo. Pegar a toalha que o marido esqueceu no banheiro é tudo. Ter misericórdia da esposa que está ligando para entrar dentro de casa cansado, 1h da manhã, mas já falou 1 milhão de vezes para a esposa que não pode deixar o celular no silencioso. E a esposa deixa. Ter misericórdia é tudo. Tudo eu tenho que fazer como se fosse para quem? Para o Senhor, irmãos. Não é para mim, não é para você, não é para o fulano, não é para Lion. É para o Senhor, entenda isso. Não é para a Carla, não é para o Renzo, porque o Senhor quis assim, que nós estivéssemos aqui hoje. O Senhor quis que a administração desse lugar estivesse conosco hoje. Mas amanhã Ele pode mandar um outro casal para cá. Amém. E eu falei para o Renzo, nós viajamos e eu fiquei tão feliz. Nós ficamos tão felizes, né? Nós compartilhamos isso dentro do carro, voltando na balsa. Porque a gente falou, uau, amor. Teve culto. O irmão pregou e foi uma bênção na célula. Todo mundo estava falando a mensagem do irmão. Entendeu? Teve célula. Não parou, porque eu e o Renzo não estávamos. Nós ficamos maravilhados com isso. Não parou. A igreja continuou, porque a igreja não sou eu e o Renzo. A igreja somos nós. E ela não pode parar. E muitas vezes, sabe o que você faz? Você se limita no seu serviço. Você fica com um negócio assim, vou fazer não, que é pro irmão. Não vou fazer não, porque não falou comigo, não mandou eu fazer. Irmãos, eu falo para vocês, lá em casa eu tô querendo implantar, né? Eu acho que agora eu vou ter que entrar com a motivação da recompensa, né? Porque eles não têm um coração servindo, então agora eu vou motivar pela recompensa. Irmão, às vezes eu passo, o negócio tá lá. Aí eu faço um teste. Irmão, aí eu passo mais 2 horas, eu passo, continua. Passou já. Passou o Cauã, passou a Kiara. Eu falei, não, assim, eles não estão cegos, pai. Eles não estão cegos. Ah, mas eu não vou juntar, mas eu não vou lavar, porque não fui eu que deixei, não fui eu que... Isso, que isso? Façam tudo como para quem? Por quê? Quem aprendeu? Eu vou fazer tudo para como se fosse para o Senhor. Porque esse já faz parte do meu DNA servir. Mas se ainda assim eu ainda não estou com o meu coração totalmente servil, desenvolvido, eu vou fazer tudo como para o Senhor. Por quê? Porque eu serei recompensado, irmãos. Oh, coisa boa é você ter como patrão um Deus todo-poderoso que pode tudo, que tem todas as coisas. Não é verdade? O Senhor, Ele pode tudo, irmão. Ele tem todas as coisas. Não fique. Ah, mas não me mandaram. Ah, mas não foi para mim. É o fulano. Nunca falaram para mim que eu tenho que fazer isso.
Ah, mas porque isso daí, isso aqui é trabalho do fulano. A gente vai chegar, o negócio vai estar bagunçado. Você viu, mas você não fez por quê? Porque era o trabalho do fulano. Não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera de nós uma igreja comprometida, uma igreja que tem como alvo, que tem como exemplo Ele. É isso que Ele espera de nós. Alguém que se humilhou, que deixou a sua glória e que disse assim, eu vou servir vocês. Eu vou servir vocês. Eu vou servir vocês. É esse ensino que eu quero deixar para vocês, o do serviço. Mateus capítulo 10, não precisa abrir sua Bíblia. Mateus capítulo 10, verso... Vou ver aqui no 41. Não, vou passar para o 42. Se alguém der um copo de água fria... Esse versículo é incrível. Eu falei um copo de água é tudo. Se alguém der um copo de água fria que seja ao menor de seus seguidores, ao menor de meus seguidores, certamente não perderá a sua recompensa. Não sou eu falando, é Jesus. Ele falou, ei igreja, ele disse um copo de água fria. Se você der um copo de água fria, você não vai perder a sua recompensa. Há uma recompensa separada para você quando você serve. Você precisa entender, atrás do serviço há uma recompensa. E nós precisamos ser uma igreja que se compromete. Nós precisamos ser uma igreja que diz assim, quer saber? Eu vou ser excelente. Mas ninguém é, mas eu vou ser. Eu vou ser. Eu vou ser excelente. Eu sempre vou dar mais do que aquilo que me é sugerido. Eu vou ser excelente. Irmãos, sempre tem alguém observando você. Sempre tem alguém observando você. E eu quero te dizer que se não tiver ninguém observando você, aquele que é importante, a palavra dele diz assim, os meus olhos estão sobre toda a terra. Você está sendo observado pelo Senhor. Ele conhece seu coração, Ele conhece suas motivações. Ele conhece quando você fala, não vou fazer porque não me mandaram. Não vou fazer porque não é comigo. Não vou fazer porque o meu trabalho é só até aqui. E aí você faz, irmão. Você decide ser diferente, excelente. Sabe o que acontece? Nada. Por um tempo. Porque isso se chama o quê? Teste. Rebeca foi testada. O servo orou, ele disse assim, olha, se for ela, eu vou pedir água para ela e ela vai dar água para mim, vai dar água para os meus camelos. Quem aqui nesse lugar está disposto a passar por esse teste? Quem aqui nesse lugar está disposto a plantar e a plantar, sem esperar reconhecimento humano, porque sabe que está plantando no reino, sabe que está fazendo tudo para como o Senhor, e que coisa boa ter o Senhor como patrão, como chefe, tendo a certeza que na hora certa, no tempo determinado, você vai colher. Mas deixa eu falar algo para você, a verdade também, o contrário também é verdadeiro. O Senhor não se agrada daqueles que fazem as coisas de qualquer jeito. E às vezes você pergunta, Senhor, mas poxa, por que nunca acontece para mim? Ou por que isso não sei o quê? Por que assado? Precisamos examinar o nosso coração. Somos cheios de si. Cheios de si. Mas hoje a mensagem é, esvazie-se de si mesmo. Quem aqui está disposto a se esvaziar de si? Esvaziar, irmão. Sabe o que a Rebeca fazia? Ela ia lá, ela esvaziava o cântaro. Ela ia lá e de novo enchia. Ela ia lá, ela esvaziava o cântaro. Ela ia lá e de novo ela enchia. Quem aqui hoje está disposto a esvaziar o cântaro para ter o alimento do Senhor, para ter a bebida do Senhor, para ter a água que jorra? E você dizer assim, você ser apontado amanhã como um exemplo para o Senhor e dizer assim, eis aí,
Eis aí alguém que realmente se parece com Jesus. Eu não sei você, mas eu quero me parecer com Jesus. Fique de pé, por favor. Eu quero me parecer com Jesus. Igreja, você precisa entender que se parecer com Jesus não é fácil. Quantos litros de água que Rebeca foi pegar? Em média? Quantas horas aquela mulher ficou pegando aquela água? Quanto calor, quanto suado, quanto cabelo no rosto, não? O rímel escorrendo. Não tinha rímel naquela época, tô brincando. Sabe? Mas ela serviu, ela entregou mais do que pediram para ela. Ei, decida ser assim, aonde o Senhor te colocar, no teu trabalho, eu vou ser diferente. Para de ser besta, Leonel. Para de ser besta, ninguém faz. Não tem problema, irmão. Não tem a ver com quem faz. Não, irmão, não tem a ver. Eu entendi já, irmão. Tem a ver com quem eu sirvo. Quem me chamou para ser parecido com ele, irmão. Não tem a ver contigo. Não faz não. Vai honrar esse marido. Nem te valoriza. Não tem problema não. Não tem a ver com ele. Tem a ver comigo. Eu entendi a dar muito mais daquilo que foi me pedido. Eu entendi quem eu sirvo, eu entendi para que eu fui chamada. E eu fui chamada para ser excelente em todas as áreas da minha vida. Ei, deixa eu te falar algo. Você foi chamado para ser excelente. Não é para fazer mais ou menos, não. O Senhor quer que você seja o melhor aonde Ele te colocar. Agora não é para ser o melhor, para que você ande com o rei na barriga e diga eu sou o melhor. Mas é para ser o melhor, para dizer assim, foi o Senhor que transformou a minha mente. Glória a Deus, eu não era assim, mas Ele me mudou. Deixa eu te falar, irmão, eu fazia tudo de qualquer jeito, mas depois que o Senhor me pegou e eu olhei para Ele e eu vi com a excelência que Ele fazia as coisas, irmão, eu sabia que se eu quisesse andar com Ele, eu não podia ficar para trás. Você não pode ficar para trás. Pessoas precisam entrar nesse lugar. E elas precisam ver Jesus além disso aqui. Carla, como que elas vão ver Jesus além disso daqui? Quando elas verem uma igreja que tem um coração servil. Porque esse tem que ser o nosso coração. Mas está todo mundo coisando e você não está. Mas a minha recompensa, olha lá, ó, é do céu. Ninguém aqui pode dar o que Ele vai estar preparando para mim, para minha família, para minha casa. Ninguém. A minha recompensa vem do céu. Traça. Homem nenhum coloca a mão naquilo que está separado para mim. Sabe aquele lugar lá que você almeja, que está dentro do seu coração só? Sirva. Sirva. E se prepare para escutar críticas. Se prepare para escutar críticas. Não tá bom. Não ficou bom. Se prepare. Aí sabe o que você vai fazer nessa hora? Teste, né, Senhor? Obrigada. Vou passar. Não, irmão, vou fazer de novo. São quantos litros? 1000 litros de água. É comigo. Vou esvaziar o cântaro agora. Vou esvaziar de mim mesmo. E vou ser cheia do Senhor. Porque eu vou passar nesse teste. E eu vou espelhar. A imagem e a semelhança do Senhor. Aonde o Senhor me colocar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. É você e o Senhor. Eu não sei as suas dificuldades. Eu não sei o que te empata de servir. Eu não sei quais são suas circunstâncias.